Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala novamente é a pastora Vera Lúcia. E hoje estou aqui para darmos continuidade ao estudo de 2 Samuel. Estamos conversando até o capítulo 5, meus irmãos. E hoje iniciaremos o último capítulo que me foi concedida a oportunidade de conversar. Hoje vamos ver até o versículo 5, tá, irmãos? Eu vou ler aqui para nós pensarmos um pouquinho. Mas antes eu quero agradecer aos meus pastores, líderes da obra e aos meus amados irmãos que disponibilizam um tempo para ouvir os áudios diários, né, irmãos? Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Então vamos lá, capítulo 5 de 2 Samuel. O título é Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebron. O rei fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então aqui nós vimos que Davi enfim chega, né, irmãos, a governar, a liderar toda a nação de Israel. Como vimos anteriormente, ele passou por processos muito difíceis, né, irmãos? Inclusive no capítulo anterior, né? Nos capítulos anteriores, nós vimos o quanto ele demonstrou ter um coração tão reto diante do Senhor e não ter aquela ambição em chegar a essa fase aqui na sua vida, essa fase tão relevante em sua vida. Em nenhum momento ele quis antecipar, né, a liderança dele em Israel. E em nenhum momento, mesmo quando alguns pensavam que ele se alegraria diante da morte daqueles que foram líderes anteriores, no caso de Saul e de Isbosete, ele não demonstrou nenhuma satisfação. Pelo contrário, aquelas pessoas que foram dar a notícia para eles de que aqueles líderes haviam morrido, né, de que foram falar como se fosse algo assim que de alguma forma causasse alívio ou alegria em Davi, né, irmãos? Para eles sobrou o que é a morte. Vocês se lembram lá no capítulo 1, quando aquele amalequita foi dar a notícia da morte de Saul, como é que foi? A gente conversou lá no capítulo 1 de 2 Samuel, o quanto que aquilo causou tristeza em Davi. Ele teve aquele momento de luto junto com todos, fez aquele lamento tão bonito para Saul e Jonatas, né, irmãos, que a gente já comentou anteriormente. E agora esse outro rapaz foi dar a notícia, né, da morte de Isbosete, levando inclusive a cabeça dele até Davi, como se fosse um prêmio, como se Davi se alegrasse com aquela situação. Pelo contrário, aqueles que fizeram isso também perderam a vida, porque Davi em nenhum momento quis antecipar toda a sua liderança em Israel, em nenhum momento. A gente viu quantas vezes ele teve a oportunidade até de matar Saul, mas ele não quis fazer isso, porque ele sabia que tudo acontece no tempo de Deus. E ele não tinha essa pressa, irmãos. Então, vamos retomar aqui quais foram as razões para esses representantes irem até Davi, né? A gente sabe que os representantes de Israel eram das tribos, né? Eles eram autoridades que iam foram até Hebron, né? Todas as autoridades, representantes ali das tribos, além de militares, armados, foram até Davi, né? Lá em Hebron, para ungí-lo, né? Para proclamarem ali rei. A gente sabe que Davi passou por 3 unções, né? Aqui é a terceira.
A primeira foi, né, a gente já viu lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando o próprio Deus mandou que Samuel ungisse ali na casa de Jessé. Foi algo muito bonito. E olha o tempo que já tem, né, irmãos? E aí, agora, já aqui em 2 Samuel, Davi foi ungido ali em Hebrom, né, como rei ali da tribo de Judá. E agora, essa unção que vai expandir ali sua liderança, né, por todo Israel. E aqui ele nos fala aqui, o capítulo 5, diz assim que esses representantes foram dizer a Davi: somos sangue do teu sangue. Olha a primeira razão pela qual eles vêm a ungir Davi como rei. Porque somos sangue do teu sangue. Essa expressão sangue do teu sangue, ela em hebraico significa a mesma coisa que osso e carne, né? Mas também o mesmo sentido, sangue do sangue, na língua portuguesa, é a mesma coisa. Então, irmãos, a gente sabe que para ser rei teria que ser israelita, né? Como a gente viu lá em Deuteronômio 17, quando fala as leis sobre, né, todos os regulamentos para ser rei, uma das exigências era que fosse israelita. E aqui Davi já cumpre esse requisito, né? Já tem esse requisito importantíssimo, né, que eles falam aqui. E diz assim: no passado, mesmo quando Saul era rei, era tu quem lideravas Israel em suas batalhas. Então eles apresentam aqui a segunda razão pela qual estão ungindo Davi como rei de todo Israel. Porque o passado de Davi a gente sabe, irmãos, como ele foi realmente um excelente líder, um excelente guerreiro, né? Vocês se lembram que lá no capítulo 8, quando o povo pediu um rei, eles queriam alguém que liderasse as batalhas. E eles também apresentaram razões. E uma das razões era que liderasse batalhas, né? Estivesse à frente das batalhas. Na verdade, o rei deveria fazer isso, né, irmãos? Mas como a gente viu, os reis anteriores falharam nessa questão. Tanto Saul quanto Isbosete. Saul, porque perdeu parte do seu tempo mesmo, foi perseguindo Davi, né, irmãos? Ele está certo que ele combateu muitas batalhas, venceu bastante, juntamente ali com seu filho Jonatas. Houve muito assim, sucesso na batalha contra os filisteus. Mas aí quando a gente chegou em Efibosete, a gente viu que ele falhou, né, irmãos? Ele não foi um rei tão relevante. A gente viu que mais o comandante dele, Abner, né, que era sobrinho de Saul, que estava muito à frente da batalha. Mas Davi foi observado, né? Ele foi observado em todos os momentos de sua vida, ele foi muito bem observado e a gente sabe que ele foi realmente um homem muito relevante, tá? Ele foi muito importante nas batalhas. A gente pode confirmar isso, né? No capítulo 18, por exemplo, a gente viu Deus sendo tão maravilhoso com ele, né, irmãos? Quando a gente retoma lá no capítulo 18, ele vencendo, né, ali à frente da batalha, e ele sendo elogiado várias vezes, né? Quer ver? Vamos ver lá em capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 5. Diz assim: tudo o que o Senhor lhe ordenava fazer, ele fazia com tanta habilidade. Não, tudo o que Saul lhe ordenava fazer, ele fazia com tanta habilidade que recebeu um posto elevado no exército. Isso agradou tanto ao povo, assim como os conselheiros de Saul. Então, olha só, aos poucos Davi foi colecionando a admiração desse povo que via como ele era determinado nas batalhas, era bem sucedido. E aqui está bem claro que é porque o Senhor era com ele, né? Deus era com ele. Deus é maravilhoso. Deus sempre estava com Davi, né? E ele sempre avançava. Assim como lá no versículo 13 de 1 Samuel capítulo 18 diz a mesma coisa, diz assim: o que Saul fez com ele? Então
afastou Davi de sua presença e lhe deu o comando de uma tropa de 1000 soldados. Olha só, e ele liderou esses 1000 soldados com muita capacidade, viu, irmãos? A gente sabe que a intenção de Saul aqui não era boa, né? Era afastá-lo mesmo para, digamos assim, já estava com ciúmes dele, né? E ele já começou aqui, de alguma forma, a colocar Davi em risco, né, de vida. E versículo 14 desse mesmo capítulo 18 de 1 Samuel diz assim, que ele tinha tanto êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. E é verdade, irmãos, Deus sempre esteve com ele. Glória a Deus. E o segredo dele vencer as batalhas, que é uma dos requisitos aqui para ele ser rei de todo o Israel, né? É que o Senhor era com ele e o conduzia em todas as batalhas. Versículo 16, lá do capítulo 18 também, em relação a ele vencer as batalhas. Todo Israel e Judá gostavam de Davi porque ele os conduzia em suas batalhas. Olha que bênçãos. Então ele era bem sucedido e era querido pelas pessoas, porque ele conduzia, ele era sempre vitorioso nas batalhas. E nesse mesmo capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 30, diz assim, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Davi. De Saul, desculpa-me, vou ler novamente, versículo 30. Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Então, à medida que ele ia vencendo as batalhas, né, que é um dos requisitos aqui para poder governar todo Israel, ele se tornava cada vez mais famoso, mais conhecido. A gente vê até aquelas mulheres exaltando, né, Davi em detrimento de Saul nas batalhas. Aquilo que causou ciúmes nele. Davi venceu dezenas de milhares. Então, a gente vê que ele era bem sucedido nas batalhas. E no versículo 13 de 1 Samuel, capítulo 13, irmãos, ele foi substituído por quê? Porque Saul agiu como um tolo, desobedeceu os mandamentos do Senhor, e se ele tivesse obedecido, para sempre o reino dele teria sido estabelecido, né? Mas o Senhor designou alguém segundo o seu coração. Isso aqui é outro requisito que nós falaremos daqui a pouco, que ele era segundo o coração de Deus. Então, irmãos, essas batalhas ele vencia mesmo, ele era muito assim elogiado. Inclusive, irmãos, quando a gente vê lá em Abigail se referindo a ele, diz assim, lá no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 28, parte B, diz assim, o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, olha só, duradouro, que travas os combates do Senhor, ou seja, aqui ela está elogiando que ele é ele realmente é vencedor nas batalhas, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. E então Davi respondeu para ela, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro vocês. Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que eu derramasse sangue e me vingasse com minhas próprias mãos. Porque Davi era um guerreiro assim, ele sempre tinha êxito nas batalhas dele e ele realmente... ela está elogiando ele e ele agradece, porque naquele dia ele não cometeu não lutou contra aquelas pessoas que vinham contra ele ali, que a gente viu lá no capítulo, quando fala de Abigail, né, irmãos? Nabal, aquela história toda lá do capítulo 25. E ele aqui, em algum momento, ele recuava quando era necessário, né? Mas quando era para vencer mesmo, ele vencia, e vencia com muita habilidade, irmãos. Glória a Deus. Então, ele vencer as batalhas era um outro requisito, assim, que foi observado por aquela liderança, toda aquela liderança, irmãos. Glória a Deus. Mas o interessante é que ele vencia era em nome do Senhor, porque a gente sabe muito bem, quando ele venceu Golias, ele falou, você vem a mim com armas, com todas essas armas suas, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Então, as batalhas que Davi vencia eram em nome do Senhor, tá, irmãos? E esse era um dos requisitos que está falando aqui. E outro requisito
é que o Senhor eles já sabiam da promessa do Senhor para com a vida de Davi. Diz assim: e o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, são 3 razões pelas quais, né, essas autoridades ungiram Davi como rei de todo Israel, irmãos. E essa última é muito interessante, porque foi o próprio Deus que escolheu Davi, né, para ser o futuro rei de Israel, irmãos. A gente vê isso bem claro lá no capítulo 7, versículo 8, que diz assim: eu te tirei das pastagens. Eu acho muito bonita essa palavra, tá, irmãos? Está no capítulo 7, versículo 8. Quando Natan fala com ele, o profeta Natan fala com Davi. Quando ele já está, mais à frente, quando ele já está no palácio, quando ele já está assim, descansando um pouquinho dos inimigos, tal, ao redor. Aí um dia ele recebe essa notícia, Deus recordando para ele, dizendo assim, versículo 8: agora, pois, diga ao meu servo Davi. Aqui é Natan que dá esse recado de Deus para ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Eu sempre estive com você por onde você andou. Olha que maravilha. E eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Aí no versículo 11 diz assim: saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Irmãos, que linda aqui o próprio Deus falando que o tirou das pastagens. A gente sabe como é que era Davi lá no passado, né? E olha, quando Deus promete, olha o tempo que passou, mas um dia Deus vem e fala: ó, eu cumpri aquilo que eu prometi para você. Eu tirei você das pastagens ali, você cuidava das ovelhinhas, e olha só, agora você está sendo soberano, né, de Israel. Esse soberano é com letra minúscula, porque o soberano mesmo de Israel, Davi mesmo fala para Deus. Versículo 18, nesse mesmo capítulo 7 de 2 Samuel, Davi fala assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo e assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? Esse soberano com uma letra bem bonita, bem em destaque, letra maiúscula, que é o Senhor, né? E que eu e minha família, quem somos nós para que nos trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse, ó soberano Senhor, também tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Olha, e aí, é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Então Davi está sendo grato aqui ao Senhor, ao soberano, porque o soberano mesmo é o Senhor, o nosso Deus, é o soberano de Israel, né? É o soberano Senhor, aquele que veio da dinastia aqui de Saul, de Davi, né, irmãos? Que a palavra de Deus diz que mais à frente a gente vai ver que essa dinastia está sendo estabelecida. E foi de Davi mesmo que saiu, né, da tribo de, como é que se diz, da ascendência de Davi, que saiu o nosso grande rei, o soberano de Israel, Jesus, né? Glória a Deus. E Davi aqui se coloca realmente como um servo. Ô irmãos, que coisa linda. Em nenhum momento a gente vê Davi se vangloriando. Cheguei, consegui chegar ao topo, né, da minha vida, da minha vida política aqui, cheguei ao topo, agora eu sou o rei de todo Israel. Em nenhum momento a gente vê ele se vangloriando, né, irmãos? Que coisa linda. Que linda é uma pessoa que vive na presença do Senhor, que depende 100% de Deus em toda a sua vida. E mesmo com suas falhas, com seus erros, o Senhor estabelece a sua dinastia, né, irmãos? E aqui o Senhor faz promessas para o futuro, porque Deus ama o seu povo. E aqui está falando até sobre o filho dele no futuro, que vai construir uma casa para o povo de Deus e tal, que é por amor ao Senhor, né, que tudo isso será realizado. A gente vai ver mais à frente. Mas o mais importante aqui, irmãos, é essa parte mesmo, que o Senhor ele foi ungido pelo Senhor, irmãos. Esse aqui foi o principal, a promessa. Todos sabiam sobre essa promessa do Senhor. A gente viu em comentários anteriores que o próprio Saul sabia, Jonatas, Abigail, tantas outras, né,
líderes sabiam que um dia seria mesmo Davi que reinaria sobre todo Israel. E esse grande dia chegou, irmãos. Chegou o momento em que Davi reinaria, né? Infelizmente, Davi ficou triste, né, pela morte daqueles reis anteriores, né? Mas isso aconteceu, né? Foi uma permissão de Deus, né? E isso, claro que não agradou em nenhum momento. Davi se vangloriou pela morte daqueles reis anteriores, né? Isso mostra o quanto que Davi tem um coração assim bom, né? Esbozete mesmo, né? Quando o rapaz anunciou, Davi ficou muito triste, porque, poxa, você tirou o sossego, né, de um homem que estava descansando após seu almoço. Esbozete foi morta de maneira tão assim terrível, né? Estava na sua casa, no seu descanso. E Davi chamou, né? Falou que aquele homem era um inocente, né? Esbozete, assim como Saul, que ele não se alegrou, porque para ele Saul era ungido do Senhor. Então Davi, assim como a morte daquele guerreiro Abner, que era líder ali de Esbozete. Então, gente, a gente vê o quanto que ele tinha um coração bondoso e em nenhum momento ele tinha alegria em chegar a esse. Ele tinha alegria em derrotar, em antecipar, né? Seu reinado aqui em Israel. Mas o momento chegou aqui no capítulo 5, né, irmãos? Porque quando existe uma promessa, ela chega, né, irmãos? O nosso Deus é Deus de promessa, é Deus de aliança, né? Então todas as autoridades foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e o rei fez um acordo com eles perante o Senhor, porque para Davi tinha que ser tudo assim na presença do Senhor, não era assim, era um momento assim era uma aliança, mas tudo feito na presença do Senhor, né? Aquela aliança, aquele acordo, porque tanto o rei quanto aquelas pessoas, todo aquele povo, era necessário seguir a aliança com o Senhor, porque não adianta para Davi, para aquele homem de Deus, não era só um ato político, era um ato assim que tinha que ser na presença do Senhor, Deus como testemunha de todo aquele ato e o compromisso de que seriam fiéis à aliança, né, irmãos? Porque não adiantaria só aquela questão, aquele momento sem a presença do Senhor, sem as determinações do Senhor, porque todos sabiam o que o Senhor determinava, que tanto o rei como as pessoas deveriam cumprir, então tinha que ter esse acordo e perante o Senhor, porque a gente sabe que a monarquia tinha que estar vinculada à teocracia, né, irmãos? Não tem como a monarquia funcionar sem o governo de Deus. Os homens são meros instrumentos de Deus, né? Davi tinha essa consciência, que ele era apenas um instrumento de Deus, ele era um instrumento de Deus para liderar aquele povo. Quem conduzia era o Senhor, né? E assim deveria ser até hoje, né, irmãos? Mas infelizmente, né, se a gente vem mais aqui à frente, né, na nossa vida, o Senhor às vezes é deixado de lado, e o povo está preocupado mesmo em poder, em sede de poder, né? A gente vê isso em várias nações, né, que Deus não é nem citado, Deus é deixado de lado. E uma nação que não tem Deus é uma nação que sofre, né, irmãos? A palavra de Deus nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então esse acordo aqui tinha a presença do Senhor mesmo, tá, irmãos? E aquele acordo foi realizado e Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Aí foi assim: em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém ele reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então foi um reinado assim que iniciou aqui, né? Aqui no capítulo 5. E a gente vai ver, irmãos, que foi muito bonito esse momento, porque houve as razões, né? Foram bem definidas, né? Davi atendeu todos aqueles requisitos. E o mais interessante é que Davi foi observado, né? Aquela promessa do Senhor, todos sabiam, né? Oh, glória a Deus.
e só era chegar o momento. Então, quando Deus promete algo, chega, algo na nossa vida chega, e Deus não é homem para que minta, né? Ele não mente, Deus não mente, Deus não é mentiroso, quando Ele promete, Ele cumpre, aleluias. E Ele cumpriu perante todas as pessoas, né? Apesar de que a primeira unção de Davi foi secreta, né, irmãos? Lá no 1 Samuel capítulo 16 foi secreta, mas como é que se diz, essa promessa foi sendo conhecida, né? Foi sendo levada adiante, as pessoas conhecendo, principalmente pelo fato das atitudes de Davi. Todas as atitudes dele comprovavam que realmente ele era o prometido para liderar a nação de Israel. Então fica assim essa reflexão. Quando Deus promete, Ele cumpre no tempo dele, tá, irmãos? Glória a Deus, que assim seja na tua vida, na minha vida. E Deus se preocupou não somente com aquele momento em Israel, mas Deus se preocupou com o futuro, né? Tanto que mais à frente Deus vai falar mais ordenanças para Davi, e Davi vai seguir, né? Vamos ver como é que Davi amanhã vai entrar, né? Vai começar todo o seu trabalho, como é que ele vai iniciar suas atividades ali ali em Jerusalém, né, irmãos? Ali onde ele vai se estabelecer, como é que vai ser, e amanhã nós veremos. Uma coisa guarde na sua cabeça, meu amado irmão, que eu achei muito interessante. Quando Deus promete, Ele cumpre, tá? Então, aquilo que Deus te prometeu, meu amado irmão, passe o tempo que passar, um dia vai acontecer. Não importa as adversidades que nós atravessemos na nossa caminhada, mas a promessa chega. E principalmente porque o Senhor foi com ele, né? Em todos os momentos, Deus o guardou. Quantas vezes ele passou perigo de vida, né? Ele quase morre em vários momentos, mas Deus, quando Deus tem uma promessa, Ele sustenta, Ele mantém. Deus guardou Davi, assim como Deus nos guarda todos os dias, Deus guarda os nossos, até o dia que Ele quiser cumprir a sua promessa. Tá bom, meus amados? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e que o soberano de Israel guarde a tua vida e te dê a sabedoria, e para mim também a sabedoria que deu para Davi. Em momento Davi foi apressado para receber sua bênção, e Davi sempre se colocando como servo do Senhor, tanto que a gente viu aqui no capítulo 7 que o Senhor o chama de soberano, né? Escolheu ele como soberano de Israel, mas Davi humildemente disse que o soberano mesmo é Deus, aquele soberano, colocou com um S bem bonito, a letra bem destaque, está escrito, o autor colocou ali, soberano de Israel. Então que o soberano sempre esteja sobre nossas vidas, nos levando até o ponto da promessa, né? O cumprimento da promessa, nos guardando, nos protegendo, e que tenhamos a humildade também de esperarmos com paciência, porque a palavra de Deus nos diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É um salmo muito bonito, né? Que fala sobre paciência, e esse rei foi realmente muito paciente, apesar de que na caminhada ele teve alguns erros, mas a questão da paciência, da humildade e tantas outras qualidades que a gente consegue enxergar em Davi, né, irmãos? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados, que Deus vos abençoe. E amanhã nós veremos, agora Davi vai começar a reinar, como é que ele vai fazer, como é que vão ser suas atividades, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.